Good night, good afternoon, e good morning, my friends. Hoje estou aqui para falar sobre direito e livros e muitas coisas aí que é necessário. Meu nome é Adeilson Moreira Dionísio, do canal Dionísio e Você, e eu sou advogado e teólogo. Hoje nós vamos falar sobre algo que está no Código de Processo Penal e no processo e no Código Penal, que é sequestro. O sequestro ele está à margem de cogitação, ou seja, ele é punível, né, quando a pessoa prepara e cogita, né, tem a intenção de praticar esse crime. Por exemplo, ele está sujeito à consumação do sequestro. Ou seja, o sequestro ele tem vários tipos e quando ele é consumado no sentido financeiro de obter renda, ele fica em aberto, ou seja, o flagrante ele fica contínuo, ele segue uma linha que fica até enquanto durar o sequestro. Essa é a minha dica de direito. Mas o que eu quero falar mesmo é desse livro aqui, ó. Entendeu? A Cabana de Will Peone. Ele é um americano cristão que decidiu escrever este livro. Ele tem 318 páginas e ele é muito bom. Eu comprei por causa do filme. Eu assisti o filme. Esse daqui não foi como o Jane Austen, não. Minto. Tem hora que a gente conta uma mentirinha. Entendeu? Mas eu comprei o livro. Eu fiquei sabendo da história. Comprei o livro. Eu li o livro. E depois eu vi o filme. O filme é bom. Mas o livro é bem melhor. Porque no livro tem cada detalhe, cada pedacinho de detalhe. E no filme eu esperava um pouco mais do filme. Entendeu? Eu esperei uma cena que acontece no livro, mas não aconteceu no filme. Mas tudo bem. Mas o filme ficou muito bom, bem feito, os efeitos especiais do filme, né? A cabana, muito interessante. E a história é o seguinte, a história é a história de Jack. Ele tem filhos, né? 3 filhos, e eles vão para um acampamento. E nesse acampamento acontece um determinado acidente com as crianças. Aí a caçula, na distração do Jack, a caçula desaparece e ele fica procurando, procurando, e ela acaba sendo sequestrada, e as buscas vai dias e não se encontra, é uma situação muito triste. E ele perde a filhinha, né, sequestrada, e, e ele fica depressivo, entra em depressão.
Só que a mulher dele é muito religiosa e ela sempre se dirige a Deus como papai, como papai. E um determinado dia, passado já algum tempo, ele recebe um bilhete que era para encontrar na cabana e estava assinado papai. Só que aí ele fica sem entender quem que é. Só que ele não é muito religioso, por causa que ele teve mais problemas no passado. No decorrer do livro e do filme, ele vai para cabana. E lá na cabana, ele conhece as três entidades: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que na forma humana. Só que na forma humana. E esse livro, filme, deu uma polêmica porque Deus é tratado como uma mulher negra, Jesus sendo um, um árabe, né, nessa região, e uma asiática, né, que Saraui, né, que é o Espírito Santo. Então, aí lá na cabana acontecem muitas coisas, ele questiona, né, a questão de várias coisas, porque o mundo é assim, por causa que o que acontece, por que Deus não fez nada, né? Por que deixou a filha deles sofrer desse jeito? E, e é muito maravilhoso, né? Aí você imagina você encontrar com Deus e conversar, né? Conversar só Jó, no caso, que conversou tão cara a cara com Deus, e João também no sentido de ver, né? Mas conversar mesmo no sentido de questionamento, de resposta, eu acho que só foi Jó, né? Se eu não me engano. Se alguém souber alguma coisa ao contrário, pode deixar o joinha, comentar, né? Seguir o canal e falar pra gente. Vamos discutir aí. Vamos discutir as questões aí. Então, o filme é muito bem feito, o livro muito bem escrito, ótimo. E a gente tem uma parte que tá no livro, né, na tradução português, né, que chega numa parte em que o Will ele é desvendado a visão espiritual dele, ou seja, as três entidades, ela cega ele. Quando fala assim, com nossos olhos tem uma escama e não consegue ver o mundo espiritual, aí as três entidades, por um período de tempo, tira essa escama dos olhos dele e ele consegue ver o mundo espiritual em volta dele. Aí é lindo, né? Você lendo, você imagina. Aí tem a parte que vê Jesus com a coroa. Imagina ver Jesus com a coroa, gente. Então, aí só que no filme não mostra. Aí eu fiquei bravo. Eu falei assim, nossa, eu queria ver Jesus coroado. Aí não mostra, aí eu fiquei sentido, mas tudo bem, mas foi legal. Aí e tem outra parte que é com o Espírito Santo. Nossa, na hora que ele conversa com o Espírito Santo também é muito bom, gente. Quem não viu tem que ver, tem que ler. É muito bom, gente. Então, essa é a minha dica, essa é a minha dica de leitura. Vamos fazer o melhor aí, né? Para quem
vigiar as nossas crianças, cuidado, né? Porque pessoas más existem e cuidados nos lugares, cuidado, né? Sempre quando estiver num lugar diferente, procure saber aonde que está a polícia, entendeu? Onde que tem um posto de guarda, né? Porque nessas horas é importante, entendeu? Mas a vida continua. Então, desejo a todos um ótimo final de ano, Natal, que aqui no Brasil a gente sabe que as coisas não estão muito bem, mas nós vivemos, né? E aqui quem reparou aqui é o símbolo da justiça, foi um presente e eu gosto muito dela e tipo na linha de antecedentes, ela é minha prima, tá bom? Tchau.